E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a terra que era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Até aqui, amém, amados? Até aqui. Essa passagem, no início de tudo, é importante porque o Senhor mostra, através da sua palavra, como as coisas eram, né? De que forma a Terra, esse planeta, se encontrava. Um planeta que era minúsculo, era um planeta que não tinha harmonia nenhuma, está dizendo aqui, ela era sem forma e vazia, havia trevas, né? Era uma coisa que não tinha nada que atraísse, nada de bom que atraísse, que chamasse a atenção, né? Era uma desordem, era uma esterilidade, porque não tinha vida, né? E Deus mostra para mim e para você como que foi essa certidão de nascimento aqui da Terra. Então quando nós vemos essa Terra linda, maravilhosa, a gente pode vir aqui em Gênesis e entender que não foi sempre assim, né? No início, ela não tinha harmonia nenhuma. No início, ela não tinha nada que alguém pudesse valorizar, vamos dizer assim. Mas Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, Ele olhou para esse planeta, né? Acredito que, comparando esse planeta com outros corpos celestes, ele era muito insignificante. Mas Deus olhou, Deus viu e atraiu a Deus, né? O amor de Deus, a graça de Deus. E quando nós vemos essa passagem, além de Deus Ele nos revelar como era esse planeta que nós achamos tão lindo, que é lindo, maravilhoso, nós podemos também entender um pouco do Criador, esse Criador de poder, né? Esse Criador que fez todas as coisas. Ele disse assim: haja luz e houve luz. Amém. Basta apenas uma palavra, né, irmãos? E Deus, Ele move céus e terra. E Deus, Ele faz acontecer. E você vê, né? Aqui não tinha nada de bom. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. O Espírito Santo, ele começou a se envolver nessa situação. Era um caos, né? Era algo assim que eu não sei de que forma você definiria. Mas olhando aqui para a palavra de Deus, eu creio que era um caos. Mas o Espírito Santo se envolveu. E quando nós pensamos dessa maneira, quando nós falamos da terra, que ela era sem forma e vazia, e que Deus, Ele olhou, né, com olhos de amor, que Deus, Ele olhou para essa terra que não tinha nenhuma importância, não tinha nenhum significado, não tinha nenhum propósito, Deus fez acontecer, né? E quando nós falamos sobre isso, nós também podemos, de repente, pensar nessa história da terra como uma história de muitas pessoas, né? Muitas almas, muitas pessoas que estão assim, vazias, sem forma, sem objetivo, né? Pessoas assim que estão em trevas, por que não dizer dessa maneira, né? Pessoas que não têm conquistado, pessoas que não têm esperança, pessoas que estão vivas, mas se você olhar para dentro delas, se Deus permitisse a gente olhar, elas estão vazias, porque elas não conhecem a Deus, elas não conhecem a grandeza, o amor e a misericórdia do nosso Deus. E por elas não conhecerem a grandeza e a misericórdia do nosso Deus, elas não conseguem enxergar a solução dos seus problemas. Não é verdade, irmãos? A gente pode muitas vezes comparar essa situação do início da Terra com muitas pessoas, né? Muitas vidas que estão desse jeito, como se tivesse tudo acabado e nada pudesse ser mudado, né? E ali a gente vê a terra como se fosse, vamos dar um exemplo assim, uma argila que o artista ainda não tinha tocado, né? O artista ainda não tinha moldado. Irmãos, para a nossa vida mudar, para a minha vida mudar e a sua vida, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Jesus. Não adianta eu querer ir na minha força, não adianta você querer ir na sua força. Maldito é o homem que confia no homem e que faz o seu braço o seu Senhor. Não é assim? Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Então, aqui quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que Deus, Ele moveu. Deus, Ele começou a agir. E quando Deus, Ele começa a agir, Ele começa a colocar tudo em ordem. Ele começa a dar sentido a esse planeta. Ele começa a trazer vida, né? Começa a ter propósito. Então, esse planeta, ele começa a se transformar. Ali você vê que tem a separação das trevas, você vê que começam a ter os animais, árvores, alimento, tudo.
ele faz o homem, né? Depois vem a mulher. Então você vê que tudo fica harmonioso nessa terra, nesse planeta. Mas muitas vezes a vida da pessoa não está aqui. E muitas vezes as outras pessoas olham e começam a falar: isso aí não tem mais jeito. E isso aí não adianta mais nada, não adianta fazer mais nada. Não tem mais jeito. Fim de linha. Né? Ou então até mesmo a pessoa pensa isso dela. Para mim não. Isso não é para mim. Né? A pessoa começa a se sentir tão para baixo, né? A autoestima dela está tão para baixo que ela se desvaloriza, que ela começa a se inferiorizar, que ela não vê para ela sentido nenhum, ela não vê mudança nenhuma, porque ela não crê nela, não crê nem no que pode acontecer na vida dela, muito menos nas dos outros. Mas Deus, irmãos, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o nosso potencial, Ele vê o teu potencial. Ele sabe que Ele olhando para mim e para você com o seu olhar de amor, muitas coisas podem mudar na nossa vida. Aliás, todas as coisas podem mudar. Todas as áreas da nossa vida, elas podem e devem ser mudadas por causa do olhar do Senhor. Quando Deus ele olha para mim e para você, Ele quer fazer com que as coisas sejam transformadas, né? As coisas elas sejam esclarecidas, alinhadas. Foi o que Ele fez com esse planeta. Irmãos, quando que você vai olhar para esse planeta Terra e dizer que ele era assim no início? Você vai olhar e você vai falar: nossa, como pode nesse mar lindo, esse céu maravilhoso? Como? Aqui está dizendo que era uma bagunça, que era um caos, que não tinha nenhum tipo de vida, não era estéril. Mas olha como que é o nosso Deus, olha como é o Deus que você serve, olha como é o Deus que você acredita. Ele é um Deus de poder, irmãos. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que, da mesma maneira que Ele transformou essa terra, Ele pode transformar qualquer área da sua vida. Basta você deixar, basta você falar: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero me envolver com o Teu Espírito Santo, eu quero que seja feita, como a gente tem falado aqui, também tem escutado, a Sua vontade, porque ela vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Não é verdade, irmãos? Aqui a gente vê que existem pessoas que estão assim. Mas quando você conhece Jesus, você muda. Porque Jesus falou para mim e para você na sua palavra que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, não é? Então, se nós não temos sido a luz do mundo, o sal da terra, é porque tem alguma coisa errada. É porque está faltando trabalhar o Espírito Santo na nossa vida. Está faltando o mover do Espírito Santo, né? Está faltando Ele fazer o que Ele pode fazer, o que Ele tem que acontecer. Só que o Espírito Santo, irmãos, Ele é o quê? O que o Espírito Santo é? Nós sabemos. Um cavalheiro. Não é verdade? Quem veio para roubar, matar e destruir foi o inimigo. Ele entra sem pedir licença, né? E quando a gente percebe, a vida da pessoa está arrasada. E se a gente não vigiar, porque a Bíblia fala, não é aquele que está em pé, é aquele que pensa estar de pé. Cuide para que não caia. Né? Ele vem, né? E ele vem para fazer, para detonar. Mas o Espírito Santo, ele não é assim, ele é um cavalheiro. Ele não me força nada, ele não te força nada. Mas uma coisa ele tem, que ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Ele pode nos convencer. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele convencendo, irmãos. Tem pessoas que Deus Ele convence quando é algo assim, de trevas, quando é algo pecaminoso. Mas a pessoa tem que se deixar trabalhar. A pessoa tem que se deixar ser essa argila, né? Esse vaso na mão do oleiro. Né? Porque Ele tem a forma certa, Ele tem o jeito certo, a maneira correta de trabalhar na minha e na tua vida. Ele tem o tempo dele, Ele tem a forma dele. E Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus acima de tudo. Ele é Deus acima de todos. Amém? Amém. Deus é Deus. E Deus trabalhou. E sempre que eu leio essa passagem, esse texto, eu penso assim, é interessante, né? Que Deus ele começou a mudar a história da terra. Ele começou a fazer um lar para o homem. Um lar lindo, maravilhoso aqui. Mas não tinha ninguém que pudesse impedir. Ele começou a fazer, irmãos. Mas hoje nós temos a nossa vontade própria. Lá Ele fez, Ele moveu, Ele aconteceu. Ele fez a vontade dEle, foi perfeita. Não tinha ninguém para resistir. Não tinha. Se você falar, não, tinha, pastor, está errado, porque aqui está falando que tinha, que Adão estava ali naquele momento que estava tudo em trevas. Não, não estava. Não tinha ninguém que pudesse resistir.
E nós somos tão pequenos perto desse Deus tão grande, tão majestoso, que se preocupa comigo, com você, que muitas vezes nós pequenos resistimos à mudança de Deus. E não adianta, irmãos. Deus, Ele não vai, vamos dizer assim, te forçar, porque a palavra diz que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita a tua vontade, Deus respeita a minha vontade. Foi como foi ministrado aqui hoje, o pastor falou. Deus ama cada um de nós, Ele ama a tua vida, Ele ama você, Ele ama a tua alma, né? Por que Ele quer ganhar a minha alma, a tua alma? Porque Ele quer que a nossa alma, que é a nossa vontade própria, ela se submeta ao Espírito Santo dEle, né? Então Ele se preocupa, Ele envia o Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos estar resguardados até o final da nossa vida e nós possamos continuar na presença do Senhor. Mas Ele ama o mundo todo. Ele falou que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, mas isso não significa, que foi interessante mesmo que o pastor falou, que a salvação vem para todo mundo. Ele ama a todos incondicionalmente, mas existem dois caminhos, aquele que é estreito e aquele que é largo. Aquele que vai para a presença de Deus e aquele que se afasta da presença de Deus. Aquele que a palavra de Deus fala que é o ranger de dentes eterno, que a pessoa quer sair daquela situação horrorosa, que ela sente como se estivesse queimando e aquilo não acaba mais, né? Aquela dor, ela quer sair, é eterno, e na presença dele é eterno também, né? A gente vai estar louvando, a gente vai estar adorando, porque a gente sofreu, né? Abrindo mão, sofreu na carne, né? Abrindo mão do que? De pecado, abrindo mão, renunciando aquilo que não era bom para nós. E nós vamos ser recompensados com a presença do Senhor a vida inteira, irmãos. Mas isso começa aqui. Isso começa aqui. Então, muitas vezes a pessoa, ela podia estar dando frutos, né? Deus fez a terra, Deus fez as árvores, né? Um lugar tão arborizado, um lugar que dá tantos frutos de variedades. Nós poderíamos estar dando frutos, mas tem pessoas que não deixam Deus trabalhar e não estão dando frutos. E o que Deus faz quando a pessoa não dá fruto, né? Ele vai e corta. Deus, Ele fala, Ele é muito claro para mim e para você. Deus, Ele vai e corta. Mas Deus, irmãos, Ele quando olha, Ele olha com amor. Então Ele crê no teu potencial. Ele crê que a minha vida e que a tua vida, elas podem ser trabalhadas. Elas podem ser abençoadas. Por quê? Porque nós temos o favor do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo ao nosso dispor, porque é Ele que está conosco todos os dias. Então, irmãos, eu pergunto para você hoje, você não vai responder para mim, mas que área da tua vida, ou quais áreas da tua vida, né, continua como no princípio? Porque não é para estar mais como no princípio, é para estar tendo transformação, é para estar tendo mudança. Que área da tua vida você continua lá, que o Espírito Santo tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar e mover para sair dessa situação? Irmãos, a gente não sabe qual é o nosso tempo de vida, mas uma hora a nossa vida aqui, ela termina nessa terra, não é verdade? Então, aproveita o dia que o Senhor fez, que se chama hoje. Deixa Ele mudar a tua história, deixa Ele mudar a minha história, deixa o Senhor fazer o querer dEle. Sabe como que Ele vai fazer isso? Mudando o nosso pensamento, mudando o nosso raciocínio. Como? Com a palavra de Deus. Se eu não deixar Deus trabalhar, se eu não deixar essa palavra entrar na minha mente, para o Espírito Santo mover, para o Espírito Santo trabalhar e ela tomar conta do meu coração, não tem mudança. Nós só podemos mudar com a ajuda do Senhor, com a ajuda da sua palavra, né? E não adianta, às vezes a gente tem tanta informação, a gente vem em culto quarta, sexta, vai em outro culto, sábado, domingo, mas você recebe a informação, mas não pratica. Você recebe a informação, mas não põe em prática. Irmãos, não adianta nada. Vai ficar cheio de informação, né? Mas vazio do mover de Deus. Nós temos a informação da palavra de Deus para nós podermos fazer com que o milagre ele venha acontecer de dentro para fora, irmãos. Porque você está bem com uma roupa, você está bem com uma casa, você está bem com uma moto, com um carro, um material, sei lá o que for. Não significa que você está bem por dentro. Não significa que a sua alma está sendo trabalhada com dinheiro, né? com bens. Não, irmãos. E o Senhor está preocupado com a nossa terra, a terra do nosso coração. Como que está o teu coração? Teu coração está leve? Né? Você tem recebido essa paz que excede todo entendimento? Ah, não, está tendo uma luta, mas a luta é aqui fora.
Aqui dentro tem luta, mas Jesus já venceu aqui dentro. Ele é o dono, Ele é a prioridade, Ele tem a primazia, Ele tem a minha vida, a tua vida. Está em primeiro lugar na nossa vida. Aí, beleza, você pode até chorar, você pode até sofrer, porque isso faz parte. A palavra de Deus fala que Jesus ele foi como uma ovelha muda que vai para o matador. Ele não falou nada, mas ele sabia que ele tinha que padecer. E nós sabemos que nesse mundo nós temos aflições. Isso é uma coisa diferente do que a gente está sofrendo, porque a gente não cede a nossa vontade pela vontade de Deus. Há uma diferença, né? Então, qual é a área da sua vida, qual é a área da minha vida que o Senhor precisa tomar conta, que o Senhor precisa moldar? Essa foi a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração, né? Porque não adianta eu vir aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e não mudar em nada, né? O Senhor nos deu toda a capacidade para que isso aconteça. Quando Deus ele olha para mim, olha para você e sabe do nosso potencial, Ele sabe do nosso potencial porque Ele sabe que nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, porque Ele sabe que nós deixamos Ele nos capacitar, porque Ele sabe que nós deixamos que a vontade dEle prevaleça com relação a nós. Então hoje, irmãos, é um dia que, mais um dia que a gente tem que olhar para o Senhor e abrir o coração e ser sincero. Olha, Senhor, eu estou falha nessa área, eu preciso do seu mover aqui, eu preciso da sua virtude, mas eu entrego. Deus quer que nós venhamos entregar todas as áreas da nossa vida nas suas mãos, irmãos, para que nós possamos ver a mudança que Ele vai fazer, assim como você olha para esse mundo lindo aqui, nessa terra maravilhosa, e vê a mudança que Ele fez do princípio até os dias de hoje. Você vê que tudo Ele trabalha, tudo tem mudança, nada fica do mesmo jeito, sempre tem um renovo, sempre tem uma novidade. E é isso que tem que ter na minha e na sua vida, irmãos. Porque o nosso Deus é Deus de novidade de vida, né? Às vezes a pessoa ela escuta a palavra, ela vem na casa do Senhor, mas ela sai cabisbaixa, ela sai triste. Eu te pergunto, será que o problema é Deus? Será que o problema é o Espírito Santo? Será que o problema é Jesus? Não, irmãos. Porque Jesus ele até foi dessa maneira, como uma ovelha muda do matador, mas Ele ressuscitou, né? O nome dEle está acima de todos os nomes. Ele está à direita do Pai. Olha quantas coisas maravilhosas. Ele padeceu, mas Ele padeceu porque Ele deixou Deus fazer a vontade dEle. Aleluia. E Ele é o Cordeiro vivo de Deus. Ele é o Cordeiro do Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então, irmãos, tem coisas que nós temos que abrir mão e deixar o Senhor trabalhar. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para vocês, para mim em primeiro lugar, amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé diante daquele que formou os céus e a terra. Eu queria que você ficasse de pé diante daquele que te formou, que trouxe você aqui nesse lugar. Aquele que derramou sobre a tua vida o Espírito dele. Esse Espírito que estava lá pairando sobre as águas é o mesmo que foi derramado na minha e na sua vida. É o Espírito Santo de Deus, o Espírito da vida, Espírito da ressurreição, Espírito da verdade. Você acha que tem pouca coisa dentro de você? Pouca coisa não, porque não é coisa, ele é uma pessoa. Você acha que você é fraco? Na nossa fraqueza, o Espírito Santo, Deus, Ele aperfeiçoou o seu poder. Amém? Então hoje é o dia da nossa vitória, irmãos, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje você está vivo na presença de Deus, né? Não tem problema se vem luta, não tem problema não, irmãos, porque você está em Cristo, porque maior é o que está em você, né? Você em Cristo é mais do que vencedor, não tem problema. Isso faz parte da vida do homem, isso faz parte da vida da mulher. As lutas fazem parte, mas que injustiça é injustiça. Mas olha o que Jesus padeceu. E se Jesus não tivesse padecido tanta injustiça, hoje nós não teríamos sido resgatados por Ele, né? Se Jesus não tivesse vertido o sangue dele, hoje nós não estaríamos aqui. Essa mesa aqui nós não poderíamos fazer parte da ceia do Senhor. Mas houve uma recompensa, né? Houve bênçãos atrás de bênção, houve a bênção maior da vida eterna, da nossa salvação. Então, irmãos, entrega porque você nasceu para o louvor da glória de Deus. Entrega porque você tem um dono, né?
Entrega porque esse dono, ele requer tudo, ele não requer 99%, porque quando ele se entregou por mim e por você, ele se entregou 100%. Então, se tem alguma coisa aí que, não, essa gaveta aqui eu não abro. Irmãos, abra porque só vai para a presença do Senhor quem é santo. Né? A palavra de Deus fala que ele vem buscar a sua noiva, né? Sem mácula nem ruga. Se ele fala que ele vem buscar a sua noiva sem mácula nem ruga, é porque aqui existe a sua noiva santa, sem mácula nem ruga. E nós precisamos fazer parte disso. Nós precisamos ser essa noiva. Né? O nosso eu, que não quer, que muitas vezes fica batalhando, que muitas vezes é do velho homem, irmãos. Né? Às vezes eu falo, nossa, eu sou a minha maior inimiga. Eu mesma. Por causa das lutas. Mas, irmãos, que a vontade do Senhor prevaleça na minha e na tua vida. Amém? O nosso caminho é para o céu. Essa terra linda, maravilhosa, glória a Deus, mas aqui não é a nossa pátria é no céu. Glória a Deus. Amém? Então coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Né? Qual é a tua luta? Qual é o espinho na carne? Qual é o problema? Fala com o Senhor. Porque Ele olha para mim e para você, não com o dedo apontando, não com o olhar de julgamento, mas Ele olha para mim. Jesus padeceu o que padeceu porque Ele nos ama, irmãos. Ele olha para mim e para você com amor. Amém? E se Deus está falando através da sua palavra, eu tenho que acatar, eu tenho que me submeter. Amém? Porque se Ele não tivesse deixado essa palavra, eu ouvi hoje aqui, como é que era? Foi falado aqui da graça, não sei o quê. Hipergraça. A hipergraça. Misericórdia. A hipergraça para mim é estar na presença de Deus. A hipergraça para mim é se render ao Senhor. A hipergraça para mim é entender que existem dois caminhos, né? O céu e o inferno. A hipergraça para mim é entender que existe o que é certo e o que é errado. A hipergraça para mim significa que eu não vou vencer, eu não vou ter a salvação por causa das obras, porque quem já fez a obra foi Jesus Cristo. Ele já morreu, ele já padeceu, mas eu entendo que sem obras a fé é morta. Então a hipergraça para mim significa obediência à palavra, né? Obediência, porque tudo isso aqui vai ficar. Tudo isso aqui vai ficar. Você não vai levar nada disso daqui, nada de bens materiais, né? Eu entendo que isso é a hipergraça, que nós vamos estar sendo um só com Ele, um só Espírito com Ele. Amém, amados? Então eu vou pedir para o pastor estar louvando, né? E